Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Oi, oi, sejam bem-vindos à live de hoje. Tudo bem? O tema de hoje é... Opa, só um segundo que tá dando um eco aqui. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje são dicas de prospecção, tanto para a área da saúde como para instituições de ensino. Então, sejam muito bem-vindos. A ideia aqui é conversar, lógico, né, sobre os riscos não tradicionais. Então, é claro que em qualquer uma dessas operações se aplica o patrimonial, né, ou responsabilidade civil empregador, enfim, esse outro tipo, né, de características mais tradicionais, mas não é nisso que a gente vai focar aqui hoje. Então, o legal, né, de trabalhar com prospecção de empresas é que em um cliente você pode fazer várias vendas, e a ideia aqui é justamente abrir a cabeça, né, e dar dicas de prospecção fora do tradicional, tá? Então, se você tem prospects ou clientes na área da saúde, né, nesse tipo de indústria, eu tenho certeza que essa live aqui vai ser muito interessante para você identificar oportunidades, tá? Então vamos lá, começando pelo primeiro tema, que eu escolhi, área da saúde, tá? Então, por acaso, recentemente eu tenho recebido muitas cotações, né, e pedidos de esclarecimento justamente sobre esse tipo de risco em indústria. Então foi daí que eu tive essa ideia, né? Oi, querido, tudo bom? Martinelli, seja bem-vindo. Então foi daí justamente que eu tive essa ideia, tá? E até por conta do momento específico, né, lógico, dessa pandemia que a gente está vivendo, então de fato alguns riscos, né, na área da saúde ficaram mais latentes. Então, o que são os riscos tradicionais, né? Oi, Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda. O que são os riscos tradicionais, né, da área da saúde? Então é lógico que qualquer hospital, qualquer clínica, enfim, precisa, né, da apólice de seguro patrimonial, então para proteção aí de incêndio, raio, explosão, né, uma apólice de RC tradicional que tenha, lógico, aquela extensão de RC empregador, mas hoje a gente vai conversar especificamente sobre dois riscos, tá? Então, o principal deles é o erro médico, né? Então, qualquer profissional da área da saúde, seja das operações mais simples, né? Ou seja, oftalmologistas, dermatologistas, qualquer tipo de especialidade, né? Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, o pessoal que tá entrando agora. Então qualquer tipo de especialidade, né, que presta serviços na saúde, inclusive laboratórios de diagnóstico, laboratórios de imagem, né, enfim, essa realmente de ponta a ponta, digamos, a gente tem sim o erro, o risco, né, de falhas na prestação de serviço, que seria então o erro médico, né, que é o principal realmente risco aí desse tipo de operação. Então, a apólice, né, a primeira que eu quero conversar aqui hoje, é a de responsabilidade civil profissional, mas bem específica para as coberturas e para os riscos da área médica, tá? Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente é que esse tipo de apólice, ele é uma apólice de responsabilidade civil. O que significa uma apólice de responsabilidade civil? Ela cobre justamente as reclamações de terceiros, tá? Contra o segurado, e aí aqui especificamente na área da saúde, o segurado ele pode ser tanto a empresa, tá, contratante, então a clínica, o laboratório, como o profissional na pessoa física, então o próprio médico, o próprio dermatologista, né, ele pode sim contratar esse tipo de apólice, e aí o que ele cobre é justamente essas reclamações, né, de terceiros, e não necessariamente precisa ser um processo judicial propriamente dito, tá, pode ser ainda numa esfera administrativa, né, um questionamento. E aí, por ser uma apólice de responsabilidade civil, o que está coberto basicamente, tá? Qualquer negligência, imperícia, imprudência que seja cometido, tá, por esse profissional e, consequentemente, né, a empresa, o CNPJ também pode ser processado por conta desse dano cometido pela legislação brasileira, e esse é um ponto principal que você tem que ter em mente. O prestador de serviço, ele é obrigado a reparar o dano, tá? Tenha sido ele voluntário ou não, lógico, né? E de qualquer maneira, o que eu sempre digo também é o seguinte, em
independente de você ter cometido erro, né, uma pura alegação de que você cometeu um erro já é um gatilho da apólice, porque você vai precisar contratar um advogado, né, e etc. Então isso aí já é o primeiro gatilho da apólice, onde você já pode utilizar pelo menos os custos de defesa. E aí, logicamente, né, se for necessário você fazer eventualmente algum acordo, né, decorrente desse prejuízo financeiro que você causou, dano corporal, né? Porque a gente está falando aqui muito especificamente da área de saúde. Então, qualquer prejuízo, custos de defesa, acordos e indenizações, lógico, né? Se você for realmente, enfim, julgado, né? E tiver que indenizar esse terceiro, a indenização em si, ela também está coberta nesse tipo de seguro, tá? Agora, eu trouxe aqui algumas coberturas bem específicas. Então, assim, esse é o conceito, digamos, da apólice de responsabilidade civil profissional. Então, qualquer prestador de serviço, não apenas da área da saúde, na verdade, tem sim responsabilidade por lei de indenizar o terceiro pelo dano causado, tá? Na área da saúde, lógico, isso é ainda mais sensível, porque a gente está falando, né, não apenas de danos eventualmente estéticos, mas também de um eventual falecimento, né, do paciente, etc. E de fato, esse é um risco que acontece muito. Só para vocês saberem, desde o início da pandemia, né, o número de processos contra os médicos, os hospitais e etc. aumentou demais. Deixa eu só ver a dúvida aqui. A ter esse tempo há algum tempo e a concorrência com a Anadem, mesmo defendendo, eles oferecem uns descontos descomunais. Perfeito, sim. Tem várias pegadinhas, na verdade, sobre esse mercado, que eu vou até, enfim, conversar bem específico no final, mas sim, essa concorrência é uma das pegadinhas que a gente tem nesse mercado, tá? Oi, Edu, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos falando sobre a área da saúde aqui agora. Então, assim, já vou tocar nesse ponto e sobre as pegadinhas da área da saúde, tá? Então, vamos lá. O que a gente estava falando até então é que qualquer prestador de serviço tem sim a responsabilidade perante a lei de indenizar esse dano que ele cometeu, tá? Na área da saúde, isso é ainda mais sensível e o tipo de erro, né, que pode acontecer e que realmente acontece, até trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, operar errado, né, seja o lado errado ou, enfim, o procedimento errado. Isso daí, logicamente, causa, né, e gera uma reclamação, uma solicitação de reparação de danos, tá? Então esse daí, o erro médico, né, propriamente dito, é o primeiro e o principal risco. Lembrando que erro cometido ou erro alegado, né? Enfim, então, dependendo aí da especialidade, o seu paciente ele pode entender que houve um erro, uma negligência da sua parte e não necessariamente houve, mas para que você discuta isso em juízo e etc., o médico ou o hospital, ele vai sim ter que contratar uma apólice específica, tem que utilizar, né, contratar um advogado e etc. E o seguro, ele justamente vai dar o respaldo desse reembolso, tá, dos custos de defesa para que ele justamente discuta isso. Então, qualquer prestação de serviço, custos de defesa, acordos e indenizações. Agora, especificamente da área médica, tá? E por isso até que eu fiz essa live, a área médica é sensível, não são todas as seguradoras que fazem, porque muito se fala, né, de INO para médicos e etc, mas sinceramente, e até foi por isso que eu, enfim, resolvi marcar essa live, não é tão simples quanto parece, tá? É um mercado que dá muito sinistro mesmo, então assim, a cada ano, né, muita seguradora sai desse mercado por conta justamente da sinistralidade, né? Enfim, é difícil a gente conseguir pegar, por exemplo, um hospital que nunca tenha tido histórico, e aí naturalmente, né, quando tem algum tipo de histórico, isso atrapalha, digamos, a negociação. As seguradoras, de fato, hoje em dia, têm cada vez menos apetite, tá, para esse risco. Então, eu já vou dar algumas dicas aqui e pontos de atenção específicos que você tem que ter quando você está lidando com E&O, ou seja, né, a apólice de erros e omissões para a área da saúde. Então eu separei aqui algumas coberturas que tem que ter ou que você tem que prestar atenção dependendo da especialidade do seu cliente, tá? Então, danos corporais, óbvio, né? Como a gente está falando aqui de uma apólice de erro médico, a cobertura para danos corporais, ela é como se fosse a básica realmente desse tipo de seguro.
danos estéticos. E danos estéticos é importante porque dependendo também da especialidade do seu cliente, tem algumas seguradoras que não cobrem. Então você tem que ficar atento a isso, tá? Por exemplo, né, dermatologistas, cirurgião plástico, essa questão de, ficou bom, o narizinho era pra ficar assim, ficou assim, isso acaba sendo um pouco subjetivo. Então, de fato, se essa é a especialidade do seu cliente, você tem que tomar cuidado para escolher uma seguradora que cubra, sim, reclamações por danos estéticos. Então, essa é uma cobertura, uma extensão bem específica desse mercado, tá? Tem que prestar atenção. Mais uma extensão super importante para esse tipo de operação, né? Tá tendo dificuldade para cobrir danos estéticos. Então, é isso que eu tô falando. A área médica, gente, tem muita pegadinha. Não é qualquer seguradora. Até fala comigo depois que, enfim, de repente eu consigo te dar uma orientação nesse sentido, porque de fato não é qualquer seguradora que cobre, por exemplo, reclamações de danos estéticos, tá? Então, tá vendo? Já temos aí uma colega que de fato tem esse tipo de dificuldade. Então tem que prestar atenção, tem que analisar o clausulado das seguradoras com quem você trabalha. Dependendo da especialidade, uma ou outra, né, seguradora é mais adequada. Então, exatamente, o Edu até falou aí, é bom ter um checklist e essa live aqui já vai te ajudar com isso. Então vai anotando quais são as coberturas importantes para a área da saúde, tá? Danos corporais, danos estéticos, como a gente comentou, danos estéticos já é uma pegadinha, porque não é tão fácil conseguir. E principalmente, como eu comentei, dependendo da especialidade do seu cliente, é muito importante. Então, dermatologistas, dentistas, né, também, cirurgia plástica, esse tipo de operação é muito importante ter essa cobertura. Cobertura para chefe de equipe médica. Então, muitas vezes, tá, nesse tipo de processo, de erro médico, né, vai todo mundo pro pau, digamos. Então vai a empresa, né, a clínica, o CNPJ, o hospital, a pessoa que fez o procedimento, né, então o dentista, enfim, o médico em si, né, o registro dele especificamente, e também muitas vezes por uma questão de responsabilidade, de legislação, de corresponsabilidade, responsabilidade solidária, tá, também é arrolado o chefe da equipe médica. Então, extensão para chefe de equipe médica, extensão para diretor clínico, mesmo conceito. Essas duas figuras, tá? Elas podem sim ser arroladas em processos, mesmo sem ser ele, digamos, que fez a operação. Então, lembrando sempre que na área médica a gente está falando de todas essas frentes, tá? A cobertura para o CNPJ, a cobertura para o médico e a cobertura para o gestor da clínica, porque de fato algo, né, dessa reclamação pode sim recair contra o próprio, tá? Então, esse é uma questão importante, porque muitas vezes também, isso tudo que eu tô falando aqui já é pegadinha para se atentar, tá? Não são todas as seguradoras que oferecem esse tipo de cobertura. Então isso aí também é muito importante de ficar atento, tá? Uma outra cobertura que eu acho muito interessante é a de despesas de publicidade, tá? Então, principalmente quando a gente está falando de área médica, né, existe, logicamente, uma questão de reputação a ser zelada muito séria envolvida aí. Então, qualquer coisa hoje em dia, a gente vai para o valor econômico, né, enfim, vira notícia. E quando a gente está falando da área da saúde, esse impacto, né, esse dano à reputação, tanto do hospital quanto da clínica, quanto até do profissional mesmo, né, do cirurgião em si, isso é muito sensível. E aí a maioria das apólices, né, e das seguradoras, sabendo disso, oferecem justamente uma verba específica, né, para contratação de assessoria de imprensa, tá? Então é justamente para você contratar, né, um profissional específico para te auxiliar com qualquer questão relacionada aí a um eventual dano à reputação, tanto à clínica, ao hospital, como ao profissional, ao médico em si. Então isso também é muito importante. Mais uma, tá? Mais um ponto de atenção, e aí aqui eu anotei, na verdade, algumas exclusões que vocês têm que prestar atenção quando a gente está falando de E&O para a área médica, tá? Primeira coisa, muito importante, aliás, eu outro dia estava trocando uma ideia até com uma aluna, que não sei se ela está aqui na live. Primeira coisa, não estão cobertas qualquer reclamação relacionada a outras atividades
que esse profissional ele não seja especialista, tá? Então, para a seguradora ela dar a cobertura, ele precisa ter a especialidade formal daquele procedimento ou daquela operação, tá? Então, por exemplo, aquele tipo, hoje em dia tá na moda, né? Aquela questão, até esqueci o nome, harmonização facial, acho que é algo assim, que tanto dermatologistas como dentistas podem fazer, por exemplo. Só que naturalmente, para você poder fazer esse tipo de operação ou esse tipo de procedimento, você precisa sim ter um curso específico, ou seja, ter a especialidade formal. Então, se eu sou dermatologista, mas eu também se eu tô fazendo, né, algum procedimento, tá, que precise de aprovação específica, eu preciso ter essa especialidade formal, cursos e as horas necessárias, e isso geralmente quem faz a exigência é o conselho específico, né? Então, se for o dos dentistas, vai ser o conselho, enfim, específico relacionado a isso, e por aí vai. Então, cada tipo de atividade tem sim as suas especialidades e o mínimo aí de horas e de cursos que você precisa ter para poder atuar. Então, a primeira coisa é que o que está coberto na pólice é literalmente a atividade profissional que vier descrita no questionário e a atividade para a qual esse profissional ele tem de fato especialidade formal, tá, para trabalhar. Então isso é muito importante. Responsabilidade por medicamentos, isso também é importante, porque você imagina que o médico pode prescrever um certo medicamento, mas imagina se o medicamento em si, o produto, né, estiver estragado ou algo do gênero. Isso lógico que pode causar um dano corporal, é lógico que foi esse médico que receitou. Agora, verificando, né, que o dano causado ele foi por conta do medicamento, o medicamento estava estragado, ou enfim, isso aí não é responsabilidade do médico, tá? Então, se for verificado que de fato o dano, né, o prejuízo corporal ali causado foi por conta do medicamento, isso não tem cobertura. Agora, foi por conta da dose errada? Tem cobertura, porque bem ou mal foi uma orientação, né, uma falha e um erro nessa prestação e nessa orientação. Mais uma coisa que é muito importante, hospitais, clínicas e etc. que fazem atendimento em home care, né? Então, esse tipo de cobertura também não são todas as seguradoras que oferecem, tá? Então, enfim, esse é realmente um ponto muito importante pra gente se atentar. E aí, até aproveitando já a pergunta, né, entrando em mais algumas pegadinhas. Duas pegadinhas principais da área da saúde. Tem muito sinistro, então é muito difícil realmente, esse mercado ele é muito restrito, dificilmente um hospital que já está em operação há muitos anos não tem um histórico de reclamações, então a gente precisa sim entender qual é o risco, entender qual é a frequência, tá, desse tipo de reclamação, entender quais foram os valores envolvidos, até para que a gente consiga negociar com a seguradora algo que faça sentido, né? Porque você imagina, um cliente que tem já, sei lá, perdas previstas de aproximadamente 200 mil ano, a seguradora no fundo ela quer lucrar com essa pólice, né? Então tem que ser uma coisa que tem uma franquia pelo menos acima disso, para não cobrir essa frequência. Então assim, dependendo do tipo de operação, volto a dizer, isso realmente é muito sensível, tá? Então essa é a primeira pegadinha, não é tão simples quanto parece, não são todas as seguradoras que fazem responsabilidade civil profissional para médicos e muito menos para clínicas, etc., ou médicos que já têm histórico. Então, realmente, isso aí vai ficando cada vez, esse funil, né, ele vai diminuindo, tá? São poucas as opções que a gente tem que realmente estão acostumados, digamos, com essa dinâmica, porque de fato acontece muito, tá? Então, assim, o histórico de reclamações, o histórico de sinistro dessa indústria, ele é muito alto. E aí, quando a gente fala também desse tipo de apólice de associação, né? E não apenas, enfim, que o Martinelli comentou, mas esse tipo de apólice, enfim, conjunta, né? E por associações. O que acontece? As seguradoras, né, de fato, quando a gente, isso aí em qualquer operação, quando a gente oferece ou quando a gente tem um projeto para fazer um pool, né, você consegue oferecer ali diversos, né, médicos, oftalmologistas, dentistas, etc., através de uma negociação específica, sim, as próprias seguradoras, elas conseguem oferecer um desconto maior. Agora, qual é o pulo do gato, né? Esse desconto maior, geralmente, ele é uma cobertura muito básica, então o ideal é você saber qual é a seguradora, né, não apenas quem está intermediando
intermediando a compra, mas quais são as coberturas de fato desse produto que está sendo oferecido, porque por experiência são produtos muito capengas, assim, né, que tem realmente só o básico do básico. É lógico que o básico é importante, mas o básico do básico é óbvio também que é muito mais barato do que uma cobertura completa, com, enfim, todos esses riscos que a gente comentou, né, danos estéticos, despesas de publicidade, cobertura para chefe de equipe médica, enfim, então, assim, de fato, os produtos, né, dentro do mercado de responsabilidade civil profissional para médicos, existe o basicão, por exemplo, vou até já citar aqui, o produto da Mafre, é um que tem muita aplicabilidade, etc, para pessoas físicas e etc, mas ele é o básico do básico, entendeu? Qualquer perfumaria diferente que a gente está conversando aqui, etc, já não oferece. Então, atende em alguns casos? Atende. Agora, em outros casos, não, definitivamente não, tá? Então, isso aí, de novo, né, cabe a nós, ao consultor, enfim, quem está intermediando, entender exatamente qual é a cobertura que ele está obtendo, independente de só custo. E isso é para qualquer seguro, né? É a gente realmente apontar, se você tiver a oportunidade, a seguradora que eu acho que está com o melhor padrão hoje. Eu até anotei aqui algumas seguradoras e eu acho importante realmente a gente dividir isso, tá? Boa pergunta, era exatamente o próximo tópico aqui. Então vamos lá, tá? Quem eu acho que tem bom produto e que opera bem aí com área médica, lembrando que cada uma dessas seguradoras tem sim as suas pegadinhas, dependendo da especialidade do cliente, você tem que dar uma olhada, para ver se não tem nenhuma exclusão, né? Como a gente comentou agora, danos estéticos, se tiver a ver com o tipo de operação que ele faz, etc. Mas vamos lá, principais seguradoras. A Argo tem um produto bom hoje em dia, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, tá? A Chubb é um player super tradicional desse mercado. Então também tem um bom produto, apesar de achar que eles estão demorando muito no retorno hoje em dia, mas é um bom produto, com certeza, uma seguradora bem tradicional, tá, desse meio. A Fator também tem um produto, mas é muito mais também um seguro de RC, né, ou seja, ele tem muito mais aquelas coberturas básicas do que essa outra perfumaria. Então, de novo, dependendo do risco, uma é mais aplicável do que a outra, mas vai anotando aí. Argo faz, Chubb faz, Fator faz, a Porto faz, mas depende muito do tipo de operação. Operações mais complicadas eles já não cotam. A Unimed tem um produto, mas é um produto um pouco diferente também. Então tem que conhecer, tem que entender quais são as coberturas. Ele é até bem limitado nessa parte de responsabilidade civil, de honorários, etc. Ao mesmo tempo tem umas coberturas à base de ocorrência, então, enfim. A ESE, que é uma seguradora nova, que eu acho super legal, eu adoro o produto deles, não apenas em E&O, mas eles também operam com D&O, enfim, tem me ajudado aqui em alguns casos. E a Mafre, né, que eu acabei de comentar, a Mafre, para pessoa física, eles têm sim um produtinho que é relativamente bom, mas só tem aquela cobertura básica de custos de defesa, acordos e indenizações. Então eu acho que algumas coisas, né, só para fechar aí essa questão do E&O para a área de saúde. Primeiro que a gente tem que explicar para o cliente sobre a questão da legislação, que de fato qualquer questão, qualquer falha na prestação de serviço, a gente é sim obrigado a indenizar, tá? O da Argo é bacana mesmo, só andou meio caro. Então, isso é outra coisa. Mafre por último, como sempre, que horror. Mas infelizmente. Não tô dizendo pra vocês não operarem com a Mafre não, tá, gente? É questão de opinião e etc. Mas, e assim, às vezes o cliente não tem orçamento nenhum, ele precisa de uma coisa mais básica, pode ser que, enfim, atenda, né? Sobre o preço, que você perguntou e já me deu essa brecha que é muito boa. É caro, tá? Seguro de E&O para área médica é caro. A gente está falando de uma taxa mínima mesmo, de 1%, quando a operação é muito tranquila e quando é uma atividade tipo oftalmo, dentista, quando a gente está falando de assim, hospitais ou, enfim, situações que tenha cirurgia, né? Essa taxa já vai aí para pelo menos 2%, tá? Então, realmente é um preço mais caro. E de maneira geral, quem atua na área médica sabe disso, assim, você não pode depositar todas as fichas na mesma seguradora, porque as seguradoras saem mesmo, esse é o tipo de seguro que eu vejo, assim, mais instabilidade, digamos, então quem operava no ano passado já não opera mais esse ano, quem era um excelente player não é mais, então assim, isso realmente a gente tem que ficar ligado e consultar, digamos, todo mundo que tem esse produto todo ano, entender quais são as diferenças, porque isso daí também faz diferença, tá? Então, esse foi a primeira dica da área da saúde e os pontos de atenção. Seguro de responsabilidade civil profissional, tá? Então esse é o primeiro.
O segundo ponto que eu queria trazer aqui de dica para a área da saúde, que eu não sei se vocês sabem ou se vocês têm acompanhado aqui, enfim, os meus posts e etc. Mas é o seguinte, a área da saúde ela é muito atacada por hackers, tá? Então a sensibilidade desse tipo de histórico, né, de dados, de, enfim, clientes, de pacientes e etc. A confidencialidade desse tipo de diagnóstico, né, enfim, de operação e etc. é muito, muito sensível. Então, primeira, enfim, dica aqui, né, que eu vou dar sobre esse mercado é que de todas as indústrias, a área da saúde tem sido, sim, desde o início dessa pandemia, volto a dizer, né, lógico que muito por conta do momento que a gente está vivendo, né, do aumento aí de, enfim, pacientes nos hospitais e etc., do teste, inclusive, né, de vacinas e etc. Então, de fato, essa é uma área que está muito movimentada nesse sentido. E aí, só para vocês saberem, desde o início da pandemia, né, os ataques no setor da saúde, especificamente, aumentaram 75%. Então, assim, é um risco muito alto, por incrível que pareça, né? A gente, a princípio, não pensa muito em área da saúde quando a gente pensa em prospecção de cyber, a gente pensa mais em coisas financeiras, e-commerce, né? Enfim, tecnologia da informação e etc. Mas a área da saúde está muito preocupada em relação a isso. Então, de fato, quando eu vou fazer uma live exclusiva de seguro cyber, pode deixar que tá aqui na minha agenda, assim que eu organizar direitinho o dia eu aviso pra vocês. Esse assunto é muito importante mesmo. Então, assim, hoje a gente vai falar especificamente, né, sobre esse risco na área da saúde, mas é um risco importante para todo mundo, tá? Então já vou fazer até esse paralelo aqui. O seguro cyber, ele é aplicável a qualquer indústria, ele é bem coringa. Mas especificamente na área da saúde, vamos lá. O que dizem é que esse tipo de dado, né, de histórico, vale muito no mercado negro. Então vale até, a gente brinca que vale mais do que ouro, né? Então, assim, esse tipo de histórico, de, enfim, informações, de fato, na área da saúde tem uma sensibilidade muito grande. Então, o que é o seguro cyber, né? Então, esse é o risco, digamos, tá? O número de ataques hacker aumentou significativamente. O que acontece na prática é que esses criminosos, né? Porque, na verdade, esses caras são criminosos, eles têm sempre, lógico, né? Eles estão visando, na maioria das vezes, um lucro, né? Enfim, alguma questão financeira. Então, eles, por exemplo, paralisam, tá? A operação dos hospitais ou ameaçam apagar base de dados ou expor histórico de clientes, tá? E aí tudo depende de como vai ser esse approach, mas no final das contas são criminosos que estão se utilizando da fragilidade, né, da proteção desses dados, que, como eu disse, realmente são muito sensíveis, para ou paralisar a operação desse hospital, ou enfim, sempre visando aí um benefício financeiro. Então, muitas vezes o que acontece, saíram várias notícias sobre isso no último mês, eles paralisarem, tá, as operações do hospital e literalmente solicitarem um resgate. Então é como se fosse um sequestro dos dados. Olha, imagina você ter que aplicar algum tipo de medicamento e, enfim, a rede do hospital tá bloqueada, você não sabe quanto que você tem que colocar, se já foi dado de manhã ou não. Então, assim, eles bloqueiam isso, que é um caos, sinceramente, em ambiente de saúde. E aí eles solicitam literalmente um resgate, tá? Como se fosse um sequestro, né? Uma extorsão. E aí tudo isso, teoricamente, tem cobertura no seguro cyber. E quando eu digo teoricamente, é porque, assim como no E&O, que eu falei que tem várias pegadinhas, tem várias seguradoras, etc., aqui no cyber também não é diferente. Então, dependendo da seguradora, dependendo do tipo de cliente, uma ou outra cobertura é aplicável ou não, tá? Então, de maneira geral, o risco aumentou, é isso que a gente tem que entender, tá? Na área da saúde, de maneira geral. Em relação a ataques hacker, sim, esse tipo de empresa deveria estar muito preocupada, porque principalmente agora na entrada da LGPD, e putz, estamos falando de seguro cyber, precisa falar sobre a LGPD. Isso é realmente um risco muito alto, não apenas, né, para a área da saúde, mas todas as outras. Mas como a gente está falando aqui especificamente na área da saúde, pela sensibilidade dos dados, né, isso aí se torna ainda mais importante. Então, o que é a LGPD, né? Vou só dar uma geral aqui. Ela, aliás, entra em vigor agora em agosto, tem um projeto que prorrogou ela para o ano que vem, mas que ainda vai ser votado esse mês, então no final do mês ainda é possível que ela volte. Eu até acho que não vai voltar não, acho que faz sentido, enfim, a prorrogação dela, até por conta de todo o momento que a gente está passando, e exige, né, assim, investimento por parte das empresas para se adaptarem a essa lei. E a partir do momento em que ela entrar em vigor, ela diz basicamente
que qualquer empresa, né, que tiver essa fragilidade dos dados, enfim, vazados, ela necessariamente vai precisar notificar o cliente, tá? E fazer um monitoramento aí disso. Então isso por si só já tem custo. Naturalmente ela está correndo aí também o risco, né, de multas que surgirão, né, junto com essa lei. Então, a partir do momento em que for criada a LGPD, também será criada a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. E assim, de verdade, isso é uma expectativa do mercado, isso é minha opinião, isso é a opinião da maioria das pessoas, enfim, que atuam nesse sentido. A gente sabe como é que é a atuação dos órgãos reguladores aqui no Brasil, tá? Então, a expectativa da atuação, né, da ANPD não é diferente. Então, assim, a expectativa é que assim que ela entrar em vigor, ela vai vir muito em cima das empresas, ela vai pegar, sim, algumas empresas para dar de exemplo, tá? E a área da saúde pode escrever que tá nesse foco, porque realmente é uma questão importante, tá? E aí, como é que a gente pode justamente, então, ajudar os nossos clientes, né? Porque o risco aumentou, isso é claro, né? Então, como é que a gente pode justamente auxiliar os clientes? Em primeiro lugar, a maioria das empresas está super preocupada em se adequar, e aí tanto juridicamente quanto tecnologicamente. Isso daí são duas frentes que naturalmente as empresas já estão buscando, né? E o corretor de seguros, a gente entra aí no meio justamente apresentando uma solução para mitigar os dois riscos. Então, se a empresa mesmo que tenha investido, na verdade, porque a gente tem visto aí gigantes sendo atacadas, então isso nem tem tanto a ver com o quanto de verba, né, que você tem para investir, não, porque da mesma maneira que a gente tem pessoas inteligentíssimas desse lado, a gente tem pessoas inteligentíssimas ali do lado dos hackers também. Então nem digo tanto essa questão só do investimento, mas de qualquer maneira, mesmo você adequando juridicamente, mesmo você adequando todos os seus sistemas de tecnologia, né, tendo todos os ISOs que são necessários, ninguém está livre de sofrer esse tipo de ataque. E aí, a partir do momento em que você sofre o ataque, existem vários prejuízos financeiros, né, envolvidos. Então, a gente já comentou aqui esse custo de notificação, eventuais acordos e indenizações, lógico, né, que você tenha que fazer com os seus clientes, e principalmente a partir do momento em que virar lei, isso daí vai movimentar muito, tá, esse tipo de reclamação. Deixa eu até ver aqui que subiu um pouco a dúvida. Como fazer um checklist de seguradoras com relação à cobertura para não cair em pegadinhas? Então, Edu, eu tenho alguns aqui. Me chama que no GNO, por exemplo, eu já tenho pronto, o Cyber também já tenho pronto, porque é importante mesmo. É importante a gente saber exatamente quais são as coberturas básicas, digamos, e quais são as diferenças das seguradoras, para a gente justamente, né, enfim, orientar aí corretamente os clientes. Sobre os produtos de cyber, vou comentar ainda. Já anotei aqui também quais são as seguradoras, etc, para dividir com vocês. E só esse último comentário aqui lendo, a LGPD vai rodar só em 2021. Eu também acho, mas esse negócio ainda está tramitando, né? Então, agora está prorrogada, na verdade, a lei em si para janeiro e as sanções, ou seja, as multas, etc, a partir de maio, mas parece que isso ainda está em votação. Então, no final desse mês vai ter mais uma votação que pode ser que caia essa prorrogação. Mas eu acho, concordo contigo, acho que vai ficar mais para 2021 mesmo, e eu acho, assim, certo, né? Eu acho que a gente está também vivendo um momento delicado aí, as empresas tendo que lidar com 1000 questões ao mesmo tempo, aí fazendo também o paralelo, enquanto consumidores, a gente deveria estar muito ansioso para essa lei entrar logo, porque o Brasil realmente está muito atrasado nesse sentido, e os nossos dados estão aí, enfim, sendo vazados até para a China, né? E a gente não sabe. Então isso é importante e o Brasil já deveria ter. Então, sim, isso vai movimentar com certeza. E voltando agora, né, fazendo o link, o papel do corretor de seguros, na minha opinião, em primeiro lugar, já pode ser até informada a LGPD, porque várias empresas, já ouviu falar, mas não sabe o quanto, né, que isso vai impactar. Então você já aproveita e informa sobre esse novo risco, né? E aproveita e informa também, lógico, sobre uma solução que já tem disponível no mercado, que é o seguro cyber. Então, o que é o seguro cyber na essência, né? O seguro cyber, na essência, ele é um seguro de RC, então de responsabilidade civil também, só que ele cobre, né, reclamações relacionadas à proteção
dos dados ou vazamento dos dados, né? E aí, dependendo também da seguradora e etc, a gente tem produtos mais simples, produtos mais completos, mas de maneira geral, além de ser um RC, ou seja, descobrir as reclamações de terceiros, o legal desse produto é que ele também tem algumas coberturas de primeira parte. Então, por exemplo, volto a dizer, tudo isso aqui depende da seguradora, tá, gente? Depende do tipo de cliente, se a seguradora oferece ou não esse tipo de cobertura, mas de maneira geral, só para vocês saberem. A primeira cobertura que eu acho super legal é esse pagamento do resgate, que, como eu comentei, de fato, hoje em dia acontece muito, tá? Então é um sequestro, né? Como se fosse uma extorsão. Então esse pagamento do resgate, esse prejuízo financeiro já tem cobertura. Isso tem acontecido muito. Eu não sei se vocês viram esse stories que eu postei aqui outro dia, mas até a Garmin, que é aquela de relógio, enfim, super famosa, imagina, volto a dizer, o quanto que uma empresa dessa não investe em tecnologia. Investe muito e mesmo assim sofreu um super ataque, teve que pagar 10 milhões de dólares para os hackers para liberar lá a situação. Então assim, esse valor, né, essa extorsão, em si, a maioria das seguradoras, dependendo do cliente, etc., prestem atenção nisso, oferece cobertura, né, para esses custos de notificação e monitoramento. Então, como eu disse, a partir do momento em que a LGPD ela entrar em vigor, as empresas serão obrigadas a informar os seus clientes que eles tiveram os dados vazados. E aí, naturalmente, né, duas coisas acontecem. Que você tem custo para fazer essa notificação e esse monitoramento, e dois, que a partir do momento que naturalmente você avisa, né, os seus clientes que os dados foram vazados, isso aumenta a probabilidade de você receber algum tipo de reclamação. Então isso daí, a tendência, né, a expectativa do mercado é que isso aí aconteça, tá? Então muita gente me perguntando já sobre as seguradoras, então vou já falar. Anotei aqui as principais, tá, gente? O seguro cyber, tem muita seguradora estudando, enfim, lançando, mas eu vou falar das que tem prêmio emitido, tá? Então de acordo aí com esse último ranking da SUSEP. As principais, a IG tem um produto excelente, mas não é para qualquer cliente, né? A IG, por exemplo, não gosta muito de clientes pequenos, para vocês terem uma ideia, mas o produto dela é bem completo, bem bom. A Zurich também tem um produto bem bom. A Generali também tem, e a Generali também é uma dessas que foca muito mais em grandes clientes, tá? Do que em pequenas e médias empresas. Enquanto, por exemplo, a Zurich tem até um facility de cyber para PME, que é bem interessante. Deixa eu até aproveitar para responder. Basicamente, o seguro cyber cobre o resgate. O que mais? Não, o resgate, na verdade, ele é uma das coberturas adicionais do seguro cyber. O seguro cyber, ele é um RC, uma apólice de responsabilidade civil, que cobre qualquer reclamação de terceiro decorrente do vazamento de dados, tá? Então, qualquer negligência, imperícia, imprudência, custos de defesa, acordos, indenizações. Mais uma cobertura interessante é a de lucros cessantes da própria empresa. Então, assim, o legal, volto a dizer, do seguro cyber é que ele não é só um RC. Então ele não cobre só as reclamações de terceiros. Dependendo da seguradora, dependendo da situação, também oferece, por exemplo, lucros cessantes da própria empresa. E aí também vou fazer o link aqui com mais uma situação de verdade que aconteceu. Vocês devem ter visto que a Honda, que a Natura, né, foram atacadas. E aí o que essas empresas especificamente tiveram que fazer? Elas tiveram que paralisar as operações durante, enfim, 1 mês, 2 meses. E aí dependeu um pouco inclusive do país, né? E aí, por exemplo, se eles tiverem o seguro cyber e se eles tivessem essa cobertura contratada de lucros cessantes, cobriria até mesmo justamente as despesas operacionais e os lucros cessantes desse tempo em que teve que ficar parada por conta do ataque hacker, tá? Então o pagamento da extorsão, na verdade, ele é só uma das coberturas e que na verdade nem é oferecido por todas as seguradoras, tá? O basicão do seguro é um RC, então ele cobre reclamações de terceiros relacionadas a vazamento de dados, tá? Voltando então para as seguradoras, AIG, Zurich, Generali, AXA, Chubb, Allianz, HDI e Tóquio, tá? Mas as que eu, Carol, opero mais aqui são AIG, Zurich e Tóquio.
E aí depende um pouco também, de novo, do perfil do cliente, né? Enfim, do orçamento que ele tem. Então, naturalmente, as seguradoras que têm o produto mais completo, né? Que oferecem, enfim, lucros cessantes, etc., também têm um custo mais caro. Eu também não gosto de acessar só uma seguradora, eu gosto justamente de acessar mais de uma e mostrar para o cliente, né, quais são as diferenças entre elas, porque isso geralmente justifica o preço. E aí, volto a dizer, é melhor o cara ter uma pólice básica de cyber do que não ter nenhuma. E aí, com o tempo, ele vai ganhando intimidade, vai entendendo a aplicabilidade, vai se assustando mais, lendo notícias, né, e etc. E vai contratando aí, partindo para uma pólice mais completa, tá? Então, deixa eu até ver mais uma dúvida aqui que o pessoal teve. Também dá cobertura pro... perfeito, era exatamente isso. O seguro cyber também dá cobertura pro segurado, como por exemplo extorsão? Sim. Então, justamente, isso tudo que eu tô falando aqui depende da seguradora, depende do cliente, tá? Mas de maneira geral, na base, o seguro de riscos cibernéticos, ele é um seguro de RC, então cobre reclamações de terceiros, mas o legal do seguro cyber é que sim, as seguradoras, a maioria delas, também oferece essas coberturas de primeira parte. Então, pagamento da extorsão, notificação e monitoramento, multas e penalidades da LGPD, essa também é uma cobertura que os clientes se interessam muito, porque, volto a dizer, conhecendo a dinâmica de Brasil, conhecendo a dinâmica de como é a atuação desses órgãos reguladores, a expectativa é que a NPD seja muito pesada em relação à responsabilização, pagamento de multas e etc, tá? Então, o seguro cyber, ele também cobre essa parte, tá? Deixa eu dar uma olhada. Isso é importante também. Como é que é feita a subscrição, tá? Porque muitas vezes é um questionário que é um pouco extenso. Então, enfim, a seguradora, ela tá justamente, né? E obviamente muito interessada em entender exatamente como que são os sistemas protecionais desse cliente, tá? Isso faz total sentido. E o que eu gosto de, na verdade, orientar os meus clientes é que aquele questionário, ele pode inclusive servir como uma consultoria interna, tá? Então, tem 3 páginas ali de sistemas protecionais. Se o seu cliente só tem um deles, em primeiro lugar, ele não vai conseguir o seguro, e aí algumas seguradoras, inclusive, voltam com a cotação. Olha, eu até coto se você instalar tal coisa, então isso já é até uma consultoria para ele de risco, tá? Porque ele deveria ter o mínimo que as seguradoras solicitam, então só para vocês já saberem também e alinhando um pouco a expectativa. Sobre o preço, tá? Depende muito da empresa, lógico, depende do histórico, etc. Mas uma taxa aí média de 1 a 2% o preço médio aí do seguro cyber. Depende muito da empresa, depende muito do limite contratado, depende muito do histórico, 1000 coisas, mas de maneira geral, só pra vocês terem uma referência aí na cabeça, é mais ou menos por aí. E outra coisa também é que o timing, né, de venda desse tipo de seguro mais diferente, ele não é que nem um seguro de automóvel que a empresa já está, automaticamente motivada a comprar, né? Você tem todos esses seguros que eu falo aqui, gente, linhas financeiras de maneira geral. Existe uma etapa educativa muito importante. Então, a primeira parte para você conseguir vender um seguro desse é você estar muito seguro e entender exatamente qual é o risco que esse seu cliente está correndo, tá? Então, essa etapa educativa no cyber passa muito por, e especificamente na área da saúde, né, passa muito por informar sobre a LGPD e informar sobre o número de ataques, especificamente no setor da saúde, que, como eu comecei aqui, né, o assunto dizendo, aumentou 75% desde o início da pandemia. Então isso é um risco muito sério, é um risco novo, né, inclusive a gente tem lido várias notícias sobre isso. A maioria dos administradores, né, gestores de empresa, quando questionados sobre questões relacionadas a isso, dizem sim que esse risco digital é uma das maiores ameaças, né, porque acaba sendo uma coisa meio intangível. Então isso é uma preocupação muito importante para você levar para o seu cliente. A informação de que o risco aumentou e a informação de que já existe uma solução no mercado para você, de certa maneira, mitigar esse risco. Você ter o seguro, é lógico que não vai, né, te impedir de ser atacado, mas pelo menos protege aí o fluxo de caixa, né, da companhia em relação a qualquer prejuízo financeiro que ela possa ter. E aí, assim, até dei o exemplo aqui da Garmin, né, que os hackers solicitaram 10 milhões de dólares, etc. Mas lógico que esse resgate, ele é solicitado na medida em que a empresa pode pagar. Então, esses dias até comentei que teve um ataque numa corretora de seguros, que aliás teve um prejuízo financeiro horrível por conta disso, mas o resgate na época, acho que foi solicitado, era 50 mil, 100 mil reais.
Então, assim, é sempre solicitado algo que, de fato, a empresa, né, em questão, que está sendo ali visada, possa, de certa maneira, pagar. Então, isso daí é muito importante da gente explicar para os nossos clientes, tá? E o Genoa, né? O Genoa é super coringa, não vou nem me estender muito nisso, porque eu falo bastante sobre seguro Genoa, mas seguro Genoa também é muito importante para a área da saúde. Então, volto a dizer, legislação brasileira, tá? Muito abusiva em relação à responsabilização direta dos administradores. Em qualquer indústria, questões trabalhistas, tributárias, dívidas que eram originárias da empresa podem sim recair contra os diretores, administradores, conselheiros, presidentes, etc. Então, o seguro Genoa na área da saúde também é um super coringa e tem que ter. Eu já não comecei falando sobre ele porque eu acho que é o básico, tá, gente? Isso aí vocês já deveriam ter oferecido. Também é uma forma de blindar o caixa da empresa. Perfeito, Edu, exatamente. No final das contas, é uma proteção de fluxo de caixa contra qualquer prejuízo financeiro decorrente desse tipo de risco, tá? Então, o seguro Genoa, por último, né, na área da saúde, não menos importante, muito pelo contrário, até o custo dele, né, também é muito mais acessível do que essas outras apólices que a gente estava falando, e no final das contas... Isso aí, Edu é aluno, aprendeu no curso, arrasou. E também, logicamente... orientar os nossos clientes, porque realmente isso, eu aliás tenho alguns clientes da área da saúde, os sinistros aumentaram em qualquer âmbito, então isso não é diferente em clínicas, hospitais e etc., tanto trabalhistas, tributários, decorrentes de erros e omissões, né, porque essa é uma das extensões também com suas pegadinhas dentro do seguro Genoa. Então, aquele diretor clínico, né, aquele chefe de equipe, como eu comecei dizendo, ele também pode ser responsabilizado. O patrimônio dele, o apartamento dele, o carro dele tá sim em jogo. Isso é legislação, entendeu? Pode ir em cima do nosso patrimônio por conta de alguma dívida ou de alguma questão, algum processo da empresa. Então, isso daí também é muito importante. Esses foram os seguros que eu separei sobre a área da saúde, mas eu queria dar uma outra dica, que são sobre instituições de ensino. Então, por acaso também, e aqui eu tô trazendo temas bem atuais, né? Na semana passada eu recebi algumas cotações, enfim, algumas consultas, né? Sobre instituições de ensino, e aí eu quis trazer também aqui algumas dicas, tá? Para esse tipo de indústria. De novo, a gente não está falando aqui, óbvio, né, dos riscos tradicionais, então é claro que uma faculdade, né, um curso de inglês, uma escola, precisa ter o patrimonial, precisa ter um RC empregador e etc, tá? Um plano de saúde para os funcionários, né, e etc. Mas a gente está falando aqui sobre os riscos não tradicionais. Então, volto a dizer, o legal de trabalhar com empresa é que a gente pode vender várias coisas para o mesmo cliente, tá? Então, enfim, abrindo a cabeça aqui e trazendo ideias novas para a gente conversar sobre com instituições de ensino. Então, escolas, cursos, faculdades e por aí vai, tá? Beijo, querido. Obrigada a você por participar sempre. O João também, contadores para o cyber, perfeito, exatamente, também tem tudo a ver. Seguro cyber, gente, tem a ver com qualquer indústria. Aqui a gente está falando sobre, né, a área da saúde, até vou falar agora especificamente sobre seguro cyber para instituições de ensino. Então, olha que loucura, o número de ataques hacker também contra instituições de ensino, desde o início da pandemia, aumentou muito. Por que isso, né? Assim, esse novo normal que a gente está vivendo, a maioria das escolas, das universidades, dos cursos, né, e etc., migraram para o online. Então, isso naturalmente expõe muito mais, né? Os alunos, enfim, não têm necessariamente as mesmas proteções no laptop de casa que teriam acessando na escola e por aí vai, ou na instituição, na faculdade, né? Então, assim, esse é um risco muito atual para qualquer ramo e principalmente instituições de ensino. Essa é uma dica aqui, tem sido muito visadas desde o início da pandemia, muito motivada por conta desse novo normal de estudos, né, em casa e etc. Então, qualquer fragilidade nessa rede de acessos, né, e a maioria das escolas, universidades, cursos e etc. tem, por exemplo, uma área de membros, né, que você se loga e etc. E é através dessas falhas, né, seja por uma negligência
E assim, esse tipo de negligência, eu até estava comentando isso, enfim, com algum aluno outro dia. Antigamente esse tipo de link malicioso e etc. era muito na cara que era phishing, né, que a gente chama, ou seja, aquele tipo de e-mail malicioso. Agora, hoje em dia não é bem por aí, é um negócio super bem elaborado, que parece ter vindo, por exemplo, do presidente da companhia. Então eles vão lá, pegam o e-mail do presidente, muda uma letrinha e faz o disparo para todos os funcionários. Então, assim, realmente, esse é muito elaborado, digamos, esse tipo de approach, tá? E nas instituições de ensino, principalmente por conta dessa dinâmica, são muitos alunos, hoje em dia, né, acessando remotamente a rede da escola, do curso ou da faculdade. Então o ataque, né, hacker, aumentou demais em relação a isso. Assim como na área da saúde, esse tipo de histórico, né, de alunos, de menores, quando a gente está falando de escola, informações familiares, então quem é pai, mãe, que horas sai, enfim, esse tipo de informação também é muito sensível. Então, mais um motivo aí para as instituições de ensino, né, e aí lembrando, eu tô falando de todos os tipos, escola, faculdade, cursos de inglês, curso de línguas, né, de maneira geral e por aí vai. Então, assim, isso realmente é muito importante. E aí, falamos aqui bastante sobre o risco, né? Então aumentou o número de ataques, aumentou a fragilidade, né? Porque tá todo mundo tendo que se adaptar a esse novo normal. E aí, qual é o nosso papel, de novo, enquanto corretor de seguros? É justamente informar aos nossos clientes que já existe uma solução para pelo menos mitigar esse risco, que é o seguro cyber. E aí, o que o seguro cyber cobre para as instituições de ensino, né? De novo, a LGPD vai entrar em vigor, a LGPD se aplica a todas as indústrias. Então, às vezes eu recebo pergunta aqui, até já esclarecendo para vocês. Ah, Carol, mas a aplicação da LGPD não vai ser só para um tipo de tamanho ou a partir de certo faturamento? Não. Qualquer empresa que faça coleta dos dados em território nacional estará sujeita à LGPD. Então, instituições de ensino, volto a dizer, não é diferente disso. E aí, esse risco aumentou, o seguro cyber ele vai cobrir os custos de defesa, acordos, indenizações e qualquer prejuízo financeiro daquele tipo que a gente estava comentando. Então, os custos de notificação e monitoramento, as multas, eventualmente, da LGPD, enfim, eventualmente aconteceu o vazamento de dados. E era aquilo que a gente estava falando, assim, o vazamento de dados, ele realmente pode acontecer independente do quanto a empresa investe ou não. Então, com isso que está acontecendo, né, com a LGPD e etc., as empresas, elas estão se preparando basicamente em duas frentes e deveriam estar se preparando nessa terceira que a gente está conversando aqui. A primeira delas, né, lógico, fazer uma adequação jurídica, que a maioria está fazendo, fazer uma adequação tecnológica, então sim, investir em melhores proteções, etc., porque a partir do ano que vem, né, enfim, tá tendo essa discussão aí de data, como a gente disse, mas isso vai ser lei, então se tiver os dados vazados, vai ter que avisar para os clientes, tá correndo o risco de sofrer multa, isso, enfim, por ser lei, né, vai tramitar em juízo e você vai ter que eventualmente indenizar esse seu cliente. Então, assim, é um risco muito sério também para instituições de ensino e a gente também tem algumas seguradoras que têm esse foco. Então, existem sim algumas seguradoras que gostam, digamos, desse tipo de risco. Enfim, estão aí bastante no dia a dia e na divulgação desse tipo de solução, tá? Então, por incrível que pareça, e aí a ideia era realmente a gente abrir a cabeça aqui, né? Oferecer seguro cyber para instituições de ensino tem tudo a ver, tá? As empresas, as instituições estão sendo mais atacadas, estão mais preocupadas e com essa história toda de LGPD, a hora é essa, porque, enfim, você está chegando ali com, de novo, aquela etapa educacional dupla, né? Informando que esse risco aumentou, explicando exatamente quais são as consequências que essa LGPD vai ter nesse seu cliente e, logicamente, que a gente também não vai assustar só o cliente, a solução para isso é o seguro cyber que te ajuda, de certa maneira, a mitigar esse risco, tá? Então, a partir do momento que tiver LGPD, volto a dizer, o bicho vai pegar, vai por mim, a expectativa do mercado é que os clientes fiquem desesperados por algum tipo de solução. E o corretor que se antecipar a isso, que levar essa informação diferente, a maioria dos corretores não oferecem ainda seguro cyber para os seus clientes, por preconceito, por achar que, enfim, é só para grandes empresas, ou, enfim, falta de conhecimento mesmo, às vezes, do produto, tá? Então, não façam isso, porque é uma proteção realmente importante. Eu sou suspeita para falar que eu tô bastante no dia a dia desse tipo de operação, cotação, sinistro, né, até. Então, isso é importante, o risco definitivamente aumentou, e
e os clientes estão muito interessados nesse tipo de assunto. Se você não oferecer, alguém vai, e esse é o perigo. Então, estudem e ofereçam para os seus clientes, porque tá dando muito negócio nesse ramo, tá? E, por fim, última dica, que eu nem sei aqui já que horas são, se já tá, enfim, no final ou não, que é o seguro de E&O para instituições de ensino. Então, volto a dizer, o seguro de E&O ele é super coringa, ele se aplica a qualquer empresa e instituições de ensino não é diferente. Então, naturalmente, numa universidade, numa escola, etc., a gente tem sim a figura do diretor, né? Enfim, a figura dos gestores ali que podem ser responsabilizados por qualquer questão. De novo, vou fazer aqui o bem bolado dos básicos, né? E dos específicos aqui de instituições de ensino. Então, questões trabalhistas podem recair sim, questões tributárias, questões relacionadas a danos corporais. Então, você imagina se tem algum acidente, Deus me livre, na escola ou na universidade, isso pode sim, né, não apenas a empresa ser responsabilizada, mas algum gestor envolvido, e não necessariamente porque esse gestor teve a ver com o acidente, mas por conta da nossa legislação, que, como eu já expliquei, permite sim. E a verdade é que quando a gente envolve um gestor, né, enfim, um diretor na pessoa física, o processo ele anda muito mais rápido. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, eu sei que hoje em dia sempre envolvem os administradores nesse tipo de processo. Então, assim, isso faz muito sentido a gente oferecer. O custo do seguro é muito caro, Edu? Entendi que você está perguntando sobre o cyber, né? Não é muito caro, ele é menos caro, por exemplo, do que o RC profissional, mas é uma taxa aí de pelo menos 1% a 2%. Essa é a média, depende do tipo de indústria, depende do limite, né, que está sendo contratado, enfim, mil coisas. Mas acho que era isso, gente. Dicas por hoje. Deixa eu dar uma olhada. De E&O para a indústria de cyber. E vou só aproveitar para dar mais uma última dica para vocês. Que para essas duas indústrias, dependendo do faturamento, mas aí tem sim a questão do corte do faturamento, o seguro garantia judicial também pode ser uma opção. Então, tanto instituições de ensino como qualquer empresa, né, clínica, hospital e etc., pode sim ter justamente um histórico de processos trabalhistas, tributários, de erros e omissões, como a gente comentou aqui na área da saúde. Então, em todas essas situações, o seguro garantia judicial especificamente é uma opção quando a empresa está sendo processada, tá? Mas e aí já vou fazer logo essa linha de corte, né, para não criar expectativa errada. O seguro garantia judicial não é para pequenas e médias empresas, é só para grandes empresas. Então, só para não levantar a expectativa, tem uma creche aqui da minha esquina, vou oferecer eu sei que os caras têm problema trabalhista, vou lá oferecer seguro garantia judicial. Não, também não é bem por aí. Seguro garantia judicial é realmente para empresas maiores, mas a gente tem sim grandes empresas da área da saúde, instituições de ensino que se aplicariam, enfim, passariam, digamos, no crivo de aprovação de linha de crédito para seguro garantia judicial. Então, também vale muito a pena. Seguro garantia judicial, até postei hoje, outro dia, né, os números do mercado. Enquanto de E&O, a gente está falando de mercados de 700 milhões, 200 milhões, o mercado de garantia judicial de 3 bi. Então, assim, é realmente um mercado muito grande e que você conseguindo aí encaixar algum clientinho vai com certeza trazer uma remuneração muito boa. Gente, acho que foi isso. Muito obrigada. Eu vi que muita gente ficou aqui até o final. Foi demais. Alguém tem mais alguma dúvida? Que aí eu já respondo aqui. Muito, muito, muito obrigada, de verdade, por vocês terem participado. Para quem não sabe, né, eu dou cursos de especialização em linhas financeiras de maneira geral. Então, seguro de E&O, seguro I&O, seguro cyber, seguro garantia, seguro ambiental. Então, se vocês, enfim, tiverem qualquer consulta nesse sentido, só falar comigo. E, Carol, vai ficar gravada. Vou colocar agora, assim que encerrar lá no IGTV, e vou editar pra mandar lá pro YouTube, tá? Então, gente, é isso. Muito, muito obrigada por terem acompanhado. Espero que vocês tenham gostado. E bora oferecer, enfim, seguro pros nossos clientes. Contem comigo. Beijo, boa semana.